Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas e 46 minutos. Segue a temperatura 22 graus aqui no centro de Porto Alegre. Hoje é terça-feira, dia da gente conversar com o economista Antônio Carlos Frachelli. Eu falei há pouco e nós vamos até rodar uma reportagem tratando de um encontro que aconteceu ontem aqui, Frachelli, promovido pelo Senado Federal, em relação à Lei Candir. Parece que estamos num outro ambiente mais propício para se questionar essa questão, né, que seria um ressarcimento importante, quase anulando na prática até os valores da dívida que o Estado tem com a União. Eu acho que tu resumiste com muita propriedade, né? Em outra época, em outras épocas, jamais se imaginaria que nós receberíamos algum recurso da Lei Candir. Na época foi muito importante essa lei porque a ideia era aumentar a competitividade das exportações brasileiras, o importante eram os saldos comerciais, nós não tínhamos as reservas internacionais que temos hoje, que criam digamos, uma alternativa para o Brasil. Eu acredito que hoje, com o governo federal no PMDB, com o governo estadual no Rio de Janeiro com o PMDB, o governo do Rio Grande do Sul PMDB, os estados importantes aliados do Palácio Planalto, digamos assim, o ambiente é outro e deve facilitar essa alternativa. Não acho que vai ser num patamar muito elevado, porque as finanças federais não permitem, mas que pode apresentar um bom recurso para amenizar a situação atual, eu acredito que sim. Isso já é positivo. Indo para a nossa pauta, o que está colocado no teu blog, Frachelli, em Washington, o Meirelles participou do encontro do FMI e apresentou como é que está a economia brasileira. O que ele falou lá? Bem, essa reunião do FMI, o ano letivo, o ano, digamos assim, fiscal está começando, né? Então, o FMI faz uma reunião anual, onde vão todos os ministros da Fazenda e eles debatem a conjuntura internacional. O mundo vinha crescendo 3,2 ao ano e passou a crescer 3,6. Então há um otimismo generalizado que a economia mundial possa voltar a crescer mais. Nesse contexto, o Meirelles apresentou a visão de Brasil e ele analisou de que nós temos reservas expressivas, então nós estamos totalmente protegidos contra a crise internacional, nós temos aumento de saldos comerciais, nós estamos com a inflação muito baixa, os juros estão em queda, há um início de recuperação no mercado de emprego, na parte informal ainda, mas o Brasil continua com 13 milhões de desempregados, 12 milhões agora. Então esse cenário de otimismo cauteloso foi a mensagem do Henrique Meirelles em Washington. Mas ele colocou também, até para a gente encerrar a nossa conversa, ele colocou, além desse cenário mais otimista, colocou a necessidade de seguir com a questão das reformas. Né? Exatamente, né? Sem as reformas o Brasil não consegue sair da situação atual, porque o Brasil está 2 notas abaixo do grau de investimento e ele está por perder mais uma nota porque ela está mais ou menos alinhada às reformas. Saem as reformas, nós melhoramos a situação da análise da dívida soberana do Brasil. Não saem as reformas, nós vamos perder nota das empresas de análise de risco. Sim. Bom, continuamos acompanhando, né, os desdobramentos e a gente volta a conversar na próxima semana. Exatamente. Tá ok? Muito obrigado, Frachelli. Eu que agradeço. AntônioCarlosFrachelli.com é o blog do Frachelli com tudo que a gente conversa e muito mais tudo que a gente conversa aqui no Espaço Público. Seguindo, então, a mobilização das instituições em torno de uma medida de reposição das perdas provocadas pela Lei Candir, que conversamos há pouco. Essa é a principal conclusão dessa audiência pública promovida pela Comissão Mista Especial do Congresso Nacional sobre este